Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje, dia 9 de junho, sexta-feira, e estamos completando 224 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Hoje tá bem fresquinho, tô tomando solzinho aqui, pega sol aqui embaixo e aqui no rosto não pega para eu poder ler. Espero que a filmagem fique boa, tá bom? Hoje nós vamos ler Éter 12. Os barcos jareditas são conduzidos pelos ventos para a terra prometida. O povo louva ao Senhor por sua bondade. Uria é designado como seu rei. Morrem Jared e seu irmão. E agora eu, Moroni, continuo a escrever o registro de Jared e seu irmão. Pois aconteceu que depois de o Senhor haver preparado as pedras que o irmão de Jared havia levado ao monte, o irmão de Jared desceu do monte e colocou as pedras nos barcos que estavam preparados, uma em cada extremidade. E eis que elas forneceram luz aos barcos. E assim fez o Senhor com que as pedras brilhassem na escuridão para fornecer luz aos homens, mulheres e crianças, a fim de que não atravessassem as grandes águas na escuridão. E aconteceu que depois de terem preparado todo tipo de alimento, a fim de subsistirem sobre as águas, e também alimento para seus rebanhos e manadas, e para todas as bestas ou animais ou aves que iam levar consigo. E aconteceu que depois de terem feito todas estas coisas, embarcaram em seus navios ou barcos, e lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor seu Deus. E aconteceu que o Senhor Deus fez com que soprasse um vento furioso sobre a face das águas, em direção à terra prometida. E assim foram eles impelidos pelo vento sobre as ondas do mar. E aconteceu que foram muitas vezes submersos nas profundezas do mar, em virtude das ondas gigantescas que se quebravam sobre eles, e também das grandes e terríveis tempestades causadas pela fúria do vento. E aconteceu que, quando eram submersos nas profundezas do mar, a água não lhes causava dano, porque seus barcos eram ajustados como um vaso, e também eram ajustados como a arca de Noé. Portanto, quando eram envolvidos pelas muitas águas, clamavam ao Senhor, e ele novamente os fazia voltar à tona d'água. E aconteceu que, enquanto estavam sobre as águas, o vento não deixou de soprar em direção à terra prometida, e assim foram eles impelidos pelo vento, e cantavam louvores ao Senhor. Sim, o irmão de Jared cantava louvores ao Senhor, e agradecia e glorificava o Senhor o dia todo. E quando chegava a noite, não cessavam de louvar ao Senhor. E assim foram impelidos para a frente, e nenhum monstro do mar pôde despedaçá-los, e nenhuma baleia pôde causar-lhe dano. E tinham luz continuamente, e estivessem em cima ou embaixo da água. Desse modo, foram impelidos sobre as águas por 344 dias, e desembarcaram nas costas da terra prometida. E quando puseram os pés nas praias da terra prometida, inclinaram-se sobre a face da terra e humilharam-se perante o Senhor, e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor, por causa da imensidade de suas ternas misericórdias para com eles. E aconteceu que saíram pela face da terra e começaram a cultivar o solo. E Jared tinha 4 filhos, e eles chamavam-se Jacom, Gilga,
Maá e Oria. E o irmão de Jared também gerou filhos e filhas. E os amigos de Jared, seu irmão, eram cerca de 22 almas. E também geraram filhos e filhas antes de virem para a terra prometida. E assim começaram, portanto, a ser numerosos. E foram ensinados a andar com humildade perante o Senhor. E foram também ensinados do alto. E aconteceu que começaram a espalhar-se pela face da terra, e a multiplicar-se, e a cultivar o solo, e tornaram-se fortes na terra. E o irmão de Jared começou a envelhecer, e viu que logo desceria a sepultura. Portanto ele disse a Jared: reunamos nosso povo, a fim de contá-lo, para sabermos deles o que desejam de nós, antes que desçamos a nossa sepultura. E então o povo foi reunido. Ora, o número dos filhos e filhas do irmão de Jared era 22 almas, e o número de filhos e filhas de Jared eram 12, tendo ele 4 filhos. E aconteceu que contaram seu povo, e depois de os terem contado, perguntaram-lhes o que desejavam que eles fizessem antes de descerem à sua sepultura. E aconteceu que o povo desejava que ungisse um de seus filhos para reinar sobre eles. Ora, eis que isso lhes foi doloroso. E o irmão de Jared disse-lhes: isto seguramente conduz ao cativeiro. Mas Jared disse a seu irmão: consente que eles tenham um rei. E portanto lhes disse: escolhei dentre nossos filhos um rei, aquele que desejais. E aconteceu que eles escolheram o primogênito do irmão de Jared, e seu nome era Pagag. E aconteceu que ele se recusou, e não quis ser rei. E o povo desejava que seu pai o obrigasse, mas o pai não o fez, e ordenou-lhes que ninguém obrigasse a ser seu rei. E aconteceu que escolheram todos os irmãos de Pagag, mas nenhum deles aceitou. E aconteceu que todos os filhos de Jared se recusaram, com exceção de um deles, e Oria foi ungido para ser rei do povo. E ele começou a reinar, e o povo começou a prosperar, e tornou-se imensamente rico. E aconteceu que Jared morreu, e também seu irmão. E aconteceu que Oria andou humildemente perante o Senhor, e lembrou-se das coisas grandiosas que o Senhor fizera por seu pai. E também ensinou a seu povo sobre as coisas grandiosas que o Senhor fizera por seus pais. E assim concluímos mais um capítulo do livro de Mórmon. Algumas coisas bem interessantes. Às vezes nós ouvimos essa história, lemos essa história, imaginamos assim, até com certo romantismo, né? Eles fizeram um barco, entraram no barco, era a largura de uma árvore, e então entraram no mar, o Senhor soprou o vento e eles chegaram na terra prometida. E parece assim que a leitura de um capítulo, ou 2, né, 3 aqui, rapidinho, mas parece assim que foi uma coisa assim, tipo algum dia ou 2 dias, e aquele romantismo. Mas na verdade, no versículo 11 diz que foram 344 dias. 344 dias num lugar pequeno, do tamanho de uma árvore, e sendo submergido no mar, sendo levantado, enfim. Ajuda, o Senhor nos ajuda, nos salva, nos protege, mas não significa que vai ser só um romantismo. É isso que eu queria mostrar, percebe? Durante a nossa jornada da vida, muitas vezes o Senhor está nos ajudando, e às vezes nós imaginamos a ajuda do Senhor da maneira que nós queremos, mas o Senhor ajuda da maneira que Ele quer. E durante esse processo de receber ajuda, nós vamos crescendo e amadurecendo. Outra coisa que me chamou muita atenção é que o barco ele afundava, e fala aqui, né, que eles clamavam ao Senhor e oravam, né? E o barco então voltava à superfície. Interessante que nos momentos em que às vezes parece que a nossa vida afunda, parece que não tem saída, clama, busca o Senhor, fervorosas orações,
e então nós voltamos novamente ao supercício, voltamos à estabilidade da vida. E algo muito interessante também é no 9, e cantavam louvores ao Senhor. Sim, o irmão de Jared cantava louvores ao Senhor e agradecia e glorificava ao Senhor todo dia. E quando chegava a noite, não cessava de louvar ao Senhor. E eles tinham então as músicas que cantavam de louvor ao Senhor, como nós temos nossos hinos hoje, e aquela música estava sempre no coração e buscando o Senhor, né? E eu fico imaginando nesse processo todo, desta viagem, de tudo isso, como a música, como louvar o Senhor, clamar ao Senhor, como isso foi enriquecendo a vida deles. E na verdade, eu e você, às vezes queremos que a salvação nos venha de uma maneira que nós imaginamos. E o Senhor oferece coisas simples, como os hinos para cantarmos, louvarmos ao Senhor e ver o nosso coração se transformando, se enchendo de esperança no Salvador. Alguns pensamentos apenas. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, vamos continuar firmes na nossa leitura do livro de Mórmon. Continua firme, continua constante, estamos quase no finalzinho. Tchau e até amanhã.